Combate Cristão, uma exposição de Efésios 6, versos 10 a 13, por Dr. Martin Lloyd Jones, capítulo 6, As Ciladas do Diabo. O importante princípio que devemos manter sempre vívido na mente é que a única maneira de entender a longa história da raça humana é dar-se conta de que ela é resultado da queda. Essa é a única chave da história, de qualquer espécie de história, tanto da história secular como dessa história mais puramente espiritual que temos na Bíblia. Não se pode entender a história da humanidade se não se leva em conta este grande princípio. A história é o registro do conflito entre Deus e suas forças de um lado e o diabo e suas forças de outro. E o grande princípio determinante é de imensa importância, não só para entender-se a história passada, como também para entender-se o que está acontecendo no mundo hoje. É igualmente a única chave para compreender-se o futuro. Ao mesmo tempo, é a única maneira pela qual podemos compreender as nossas experiências pessoais. Estes são os aspectos da questão que devemos começar a estudar agora. Eis aí, pois, a situação pela qual somos confrontados. O diabo e todos estes poderes e forças subsidiários que agem a seu comando e que se acham sob a sua direção e o seu domínio têm somente um único objetivo central: destruir a obra de Deus. O diabo, tendo se exaltado com orgulho e tendo ficado com inveja de Deus, que o criara e que lhe dera vida e existência, autoridade e poder, caiu e foi punido. Parte da punição é que ele ficou confinado dentro de certos limites, e isto provoca o seu ódio. E para dar vazão ao seu rancor contra Deus, seu maior interesse é pôr em desordem a perfeita criação de Deus. Por isso, a sua tática principal sempre consiste em causar confusão, problema e caos. Portanto, acima de tudo mais, a sua suprema ambição é separar de Deus o homem e fazer tudo o que está a seu alcance para impedir o homem de adorar a Deus, de obedecer-lhe e de viver para a sua glória. Afinal de contas, o homem constitui o auge da grande obra de criação de Deus. Não há nada superior ao homem. O homem foi feito o Senhor da criação, o ser supremo na terra, depois de Deus. Obviamente, pois, ele é objeto muito especial das investidas e arremetidas do diabo. Portanto, não é surpresa descobrirmos, quando examinamos a história e o ensino da Bíblia, que o diabo concentrou a sua atenção no homem e que o seu objetivo é separar de Deus o homem e impedi-lo de viver a espécie de vida para a qual Deus o destinou. Como o diabo persegue este objetivo? Como é posta em operação esta obra? De acordo com o ensino que se acha nas diversas partes da Bíblia, esta obra é em parte realizada pelo próprio diabo. Mas o diabo não é onipresente. Ele não está em todos os lugares ao mesmo tempo. Observem a expressão utilizada no versículo 7 do capítulo 1 do livro de Jó. Deus perguntou ao diabo de onde viera, naquele dia em que os filhos de Deus se reuniram. Eis sua resposta: de rodear a terra e passear por ela. Ele não estava e não está em todos os lugares, tampouco é onipotente. Portanto, ele não realiza toda esta obra sozinho. Uma parte dela é delegada aos anjos decaídos e às forças espirituais que o apóstolo menciona, os demônios, estes espíritos imundos, como às vezes são descritos nas Escrituras. É desta maneira que a obra do diabo é levada a efeito, e há muita evidência nas Escrituras de que é empregada uma estratégia muito bem elaborada. Por exemplo, lemos que há ocasiões muito especiais em que o diabo age pessoalmente. Consideraremos um caso em que o próprio diabo tentou o rei Davi. Ele não enviou um emissário, foi ele em pessoa. E naturalmente é-nos dito que no caso do nosso Senhor, foi o próprio diabo que o tentou. Não deixou aquilo nas mãos de um agente auxiliar. Também devemos ter em mente o grande poder do diabo e suas forças. O apóstolo Pedro o descreve como um leão rugindo, procurando a quem devorar. Jamais devemos esquecer que ele é descrito como um grande dragão. O poder do diabo é alarmante. Disse o Senhor a Pedro: Simão, Simão,
Eis que Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo. Lucas 22:31. Essas coisas são indícios do seu tremendo poder. Mas talvez a prova cabal do poder, da autoconfiança e da habilidade do diabo se ache no fato de que ele não hesitou em tentar e atacar até mesmo o Filho de Deus. Ele o abordou confiantemente e seguro de si, pois havia derrotado todos os outros, os maiores santos, os patriarcas do Velho Testamento e os profetas, todos tinham sido vencidos pelas ciladas do diabo. Assim ele não hesitou em abordar o Senhor Jesus Cristo e em falar-lhe como falou, oferecendo-se para dar-lhe todos os reinos da terra, se ele simplesmente se inclinasse diante dele e o adorasse. Isso indica o grande poder do diabo. Ao mesmo tempo, notemos que o poder do diabo é limitado. Note-se de novo que, no caso de Jó, o diabo, apesar da sua grande autoridade e poder, evidentemente continua sob a suprema autoridade de Deus. Isso é um mistério. Ninguém pode ter a pretensão de entendê-lo, mas faz parte do grandioso propósito de Deus. Como já vimos, Deus, em sua inescrutável sabedoria, permitiu a entrada do mal e, do mesmo modo, permite que o diabo continue exercendo certa soma de poder. Poderia tê-lo destruído logo no começo. Por sua livre escolha, decidiu não fazê-lo. Entretanto, isso significa que o poder do diabo é limitado. É confortante lembrar este fato quando observamos as condições do mundo hoje em dia e vemos que o mal parece excessivo e Deus, por assim dizer, parece ter sido derrotado. Contudo, não é assim. Tudo o que está acontecendo continua sob o poder de Deus. O Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Apocalipse 19:6. Jamais devemos esquecer-nos da vontade permissiva de Deus. Ele permite que o diabo faça certas coisas e, na verdade, há um ensino muito claro nas Escrituras segundo o qual Deus às vezes faz isso com o fim de punir a estulta raça humana. Por assim dizer, ele deixa os homens com o diabo a fim de fazê-los cair em si. Assim como vocês podem ver, Deus pode usar até o diabo, e muitas vezes o fez, para dar cumprimento aos seus propósitos, e também para castigar seu recalcitrante povo. Aí está, pois, o quadro geral daquilo que está acontecendo. No entanto, voltemos a atenção para as particularidades, porque é só quando as estudarmos que veremos a relevância disso tudo para nós, para as nossas experiências pessoais e para todo o estado e condição do mundo nos dias atuais. Como será que o diabo exerce este poder? Por quais meios e modos se manifesta a sua estratégia? Em primeiro lugar, é evidente que o diabo tem certa soma de poder, até sobre a própria natureza. Mais uma vez retornamos a uma importante declaração registrada no livro de Jó. Quando o diabo ensinou a Deus que Jó era somente um homem bom porque Deus o estava abençoando e que Deus parasse de abençoá-lo, Jó logo amaldiçoaria na sua face. Deus, em outras palavras, disse ao diabo: muito bem, tudo que ele possui entrega ao seu poder, somente contra ele próprio não estenda a sua mão, conforme Jó, capítulo 1, verso 12. Vá e faça o que quiser com Jó, disse Deus ao diabo, mas não toque na pessoa dele. E Satanás saiu da presença do Senhor. Sem mais demora, a sua má ação começou. Um dos servos de Jó trouxe-lhe a notícia de que os seus bois e os seus jumentos tinham sido roubados e que os guardavam tinham sido mortos. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus! Isto é um raio. Caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços, e os consumiu, e só eu escapei, para te trazer a nova. Conforme Jó, capítulo 1, verso 16. Este é um claro ensinamento no sentido de que está dentro do campo de ação e do poder do diabo causar raios e causar destruição decorrente dos raios. Mas ainda não tinham acabado as aflições de Jó. Outro servo lhe trouxe esta informação: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito,
Eis que um grande vento sobreveio de além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os mancebos e morreram. E só eu escapei para te trazer a nova. Evidentemente fora um furacão. Vamos, porém, esclarecer-nos sobre tudo isso. A Bíblia não ensina que os raios e os furacões são sempre resultantes da ação do diabo. Ninguém se precipite a concluir que aquelas declarações que constam no livro de Jó não passam de manifestações da ignorância de um povo antigo e que aquela gente não entendia como entendemos hoje as questões de clima e tempo, porque não contavam com serviços e informes meteorológicos. A Bíblia nunca ensina que, na maioria, as coisas acontecem como resultado de causas secundárias. Mas, dado que ela ensina que às vezes Deus age além e acima das suas leis, na operação de milagres, ou no envio de pestes ou terremotos, também nos é dado a entender que às vezes o diabo pode ter um poder parecido e pode enviar raios ou furacões. Devemos ter em mente, porém, que a Bíblia não nos oferece isto como sendo a explicação universal. Não obstante, nos diz que essas coisas podem resultar da atividade especial do diabo. De modo semelhante, vemos que o diabo pode ter poder sobre os animais. O comportamento dos porcos dos gadarenos é, por certo, uma prova da possibilidade de que até os animais podem ser dominados, possuídos e usados dessa maneira como parte da manifestação deste poder do diabo e de suas cortes sobre as forças da própria natureza e sobre a criação animal. Este é um pensamento deveras preocupante. É uma coisa na qual muito raramente o homem moderno sequer pensa. Todavia é mais que patente nas Escrituras. E, em minha opinião, é uma coisa confirmada pela leitura da história. O Novo Testamento contém insinuações de que mais de uma vez ocorreram temporais no lago da Galileia que parecem claras tentativas do diabo de exterminar a vida do nosso bendito Senhor. Esse é um aspecto da manifestação deste poder. Pois bem, retornemos a algo que é muito mais importante para nós, a saber, a manifestação deste sutil e terrível poder do diabo sobre o homem, e em particular, acerca da mente do homem. É-nos dito em toda parte que o diabo é astuto. Ele emprega astutas ciladas. A serpente, lemos em Gênesis capítulo 3, era mais astuta que todas as alimárias do campo. A astuta é a grande característica do diabo. É óbvio que ele a emprega com o fim de fazer tropeçar o homem, apanhá-lo e mantê-lo afastado de Deus e das suas bênçãos. Ele a utiliza, acima de tudo, para atacar o homem no campo da sua mente, pois o dom supremo do homem é a sua mente. Faz parte das qualificações originais do homem e é o que o diferencia do animal. O animal age mormente por instinto, mas o homem tem este curioso poder de pensamento objetivo, de examinar-se a si mesmo objetivamente e de raciocinar, de argumentar, de ponderar e de ser lógico. Tudo isso faz parte das qualificações originais do homem e, sem dúvida, é dom de Deus. E apesar de haver caído, o homem continua sendo uma criatura nobre em certos aspectos. Ele ainda possui mente e habilidade. A mente é o dom mais elevado do homem e por isso o diabo concentra os seus ataques nas mentes dos homens. O apóstolo faz uma declaração geral sobre essa questão no capítulo 2, versículo 2 desta epístola. Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Isto é, todo aquele que nasce neste mundo é criatura pertencente a este mundo. Todos somos imediatamente influenciados pela mente, pela perspectiva e pelas maneiras de ser e de agir do mundo. Por natureza, todos andamos segundo o curso deste mundo e seguimos o modo de pensar e de fazer isto e aquilo do mundo. É como se todos nós nascêssemos velhos, herdamos tradições, hábitos e costumes.
Wordsworth tinha isso em mente quando fez esta colocação. As sombras do cárcere começam a adensar-se sobre o menino que cresce. Mas muito antes do período entendido por Wordsworth, as sombras já estão ali na primeira infância do menino. Elas não começam na meninice, já estavam ali o tempo todo. Existe a mente do mundo, existe uma perspectiva do mundo, existe um modo de pensar e de agir mundano, e todos os seres humanos caem nessa trilha. Contudo, o que é que determina essa questão? O apóstolo responde que é segundo o, é determinada pelo, é dominada pelo príncipe das potestades do ar, pelo espírito que agora opera nos filhos da desobediência. O diabo é que está dominando esta mente do mundo, esta perspectiva do mundo. Ele faz isso de muitas e variadas maneiras. A Bíblia nos diz, por exemplo, que o diabo que cegou os entendimentos dos homens para a verdade de Deus. 2 Coríntios 4:4. Nesse capítulo, o apóstolo, tratando da pregação do Evangelho, declara que é óbvio que nem todos creem no Evangelho. Mas por que será que alguns não creem no Evangelho? Eis a resposta do apóstolo. Se ainda o nosso Evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não creiam. Isto é importante e significativo. O homem do mundo se jacta da sua liberdade e fala sobre livre pensamento. A suprema realização do diabo consiste em persuadir o homem de que justamente naquilo em que ele está mais estonteado e escravizado é mais livre. Pensem nos muitos milhares, em verdade nos milhões de pessoas do mundo que neste momento estão se regozijando com o fato de não serem cristãs, devido às suas grandes mentes, aos seus grandes cérebros e à sua grande capacidade de compreensão. Como é trágico isto! A tragédia é que tais pessoas foram cegadas pelo Deus deste século. Ele criou esta névoa artificial, esta obscuridade. Ele colocou esta opacidade nos olhos delas e elas não conseguem enxergar. Foram cegadas. E quem fez isso foi o Deus deste mundo, o diabo. É muito difícil para nós cristãos percebermos devidamente que deveríamos encher-nos de grande compaixão e tristeza por essas pessoas. É-nos difícil por causa da arrogância e orgulho delas. Entretanto, devemos entristecer-nos por elas. Elas são ingênuas e são escravas do diabo, foram cegadas por ele. Não podem fazer uso correto das suas mentes porque o diabo lhes torna isso impossível. A atividade suprema do diabo é exercida na mente do homem. Contudo, sua obra tem muitas outras manifestações também. Leiam os evangelhos e por vezes ficarão admirados ante a aversão e a hostilidade dos fariseus e de outros para com o nosso bendito Senhor. Não é simplesmente que eles discordavam dele ou que lhe apresentavam questões. O que se vê neles é malícia, ódio e aversão. Isso constitui uma parte da atividade do diabo nas mentes dos homens. Não conheço nenhuma outra coisa que seja mais espantosa do que a feroz reação de muitas pessoas a certos aspectos da clara e simples verdade cristã contida no Novo Testamento. Elas não se contentam em dizer que não podem aceitar essa verdade, que não podem crer nela. Ficam amargas e demonstram profundo ódio e animosidade. Quer o percebam ou não, isso é resultado da operação do diabo nelas. Porque o ódio, a paixão, o amargor, o antagonismo, tudo isso indica a influência do diabo e o seu amargo ódio a Deus. Ele não quer que Deus tenha glória alguma. E é sempre nos pontos em que Deus nos presenteou com as maiores indicações da sua glória nas Escrituras que a oposição dessas pessoas é maior em geral. Elas querem firmar-se no homem, em seu poder, e daí odeiam até pensar que Deus é soberano em seu poder sobre o homem.
Aí estão, pois, algumas indicações da maneira pela qual o diabo cega as mentes dos homens e enfurece os seus espíritos. Mas além disso, ele o faz insinuando dúvidas. Foi o que fez no princípio, como vemos na história de Gênesis, capítulo 3. Ele se aproximou de Eva e disse: É assim que Deus disse? Adão e Eva nunca tinham questionado a Deus. No entanto, a serpente vem com a sua pergunta ardilosa e insinua uma dúvida. Não a profere abertamente, mas a insinua de maneira plausível. Você já não viu isso em sua própria experiência? Você está perfeitamente sereno e contente quando subitamente um pensamento o invade inadvertidamente ou uma ideia sugerida por uma leitura que você está fazendo implica uma dúvida. Essa dúvida lhe é sugerida apenas. Desde o princípio, o diabo vem tentando o homem com estas dúvidas, principalmente quanto a Deus e a ordem das coisas por ele imposta. Há um notável e dramático exemplo disto no caso do apóstolo Pedro, em Cesareia de Filipe, conforme a narrativa de Mateus, capítulo 16. Pedro fizera sua grande confissão. O Senhor tinha perguntado: Quem dizem os homens ser o filho do homem? E vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro dissera: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Maravilhoso! Mas logo após o Senhor começou a falar aos apóstolos sobre a sua morte iminente. E Pedro lhe disse: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Imediatamente o Senhor o repreendeu, dizendo: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. É como se lhe dissesse: Não estás entendendo, estás questionando a minha missão eterna. O nosso bendito Senhor tinha vindo para morrer. Mas Pedro questionou isso, duvidou disso, contestou-o ressentido. Tudo por causa do diabo, de Satanás. Para trás de mim, Satanás. O diabo fez Pedro tropeçar nesse ponto, e ele investe contra todos nós nessa área. Ele tentou até insinuar dúvidas na mente do Senhor Jesus Cristo. Alguns dos maiores santos deixaram registrado que o diabo os atacara com dúvidas até mesmo nos seus leitos de morte. Não significa que as aceitaram. O que eles dizem é que o diabo tentou levá-los a aceitar as suas insinuações. Nunca nos foi prometido que ele nos deixaria a sós. Portanto, não vá concluir que porque é assaltado por dúvidas você não é cristão. É o diabo em ação. Ele procurará arremessar-lhe dúvidas. O apóstolo as descreve como dardos inflamados do maligno. Estes lhe vêm de todas as direções. O diabo insinua toda espécie de dificuldades e dúvidas, tudo que possa impedir os homens de crerem em Deus. O mais importante é distinguir entre a tentação para duvidar e o ato de duvidar propriamente dito. O diabo está constantemente procurando introduzir dúvidas em nossas mentes. Além disso, ele tem muitas outras astutas ciladas que pode usar. Ele tenta fazer que sejamos dominados por um espírito de temor, e muitas vezes isso leva a uma espécie de negação. Veja mais uma vez o caso do apóstolo Pedro, que disse com tanta ousadia: Ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Mateus 26, 33. Sua intenção era seguir seu Senhor por toda parte. Simão, Simão, disse-lhe o Senhor Jesus: Eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Lucas 22, 31. E dentro de poucos dias vemos o ousado, o impulsivo, o autoconfiante Pedro negar a Cristo com juramentos e maldições, porque o espírito de temor, estimulado pelo diabo, fê-lo temer por sua vida. Assim ele o negou 3 vezes e afirmou que não o conhecia. O diabo procura alarmar-nos e assustar-nos. Quando você estiver sendo muito obediente a Deus, o diabo lhe exporá certas possibilidades e o ameaçará com o que ele denomina más consequências da sua obediência.
Ele faz a mesma coisa quando as pessoas estão sob convicção de pecado. Parecem enxergar a verdade e desejam render-se a ela, mas ele diz: você não vê o que lhe vai suceder quando chegar em casa? Sua decisão vai ocasionar dificuldade lá, vai causar infelicidade, vai dividir a sua família. E depois veja o que isso lhe vai causar amanhã em seu escritório, ou no seu trabalho, ou na sua escola. Assim ele nos assusta. Isso faz parte da obra do diabo. Essas coisas não podem ser explicadas psicologicamente. Isso não é psicologia, não é biologia, não é natureza. Segundo as Escrituras, é a ação do diabo. Ele tem feito isso desde o princípio e continua fazendo a todo vapor. E assim faz que fiquemos atemorizados face à verdade e introduz em nós este covarde espírito de temor. E esse espírito é com muita frequência o precursor da negação da verdade e da negação do Senhor. O diabo também é perito na instigação de ensinamentos falsos. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. 1 Timóteo 4:1. Vocês já avaliaram quanta atenção e quanto espaço o Novo Testamento dá a esta espécie de coisas? Doutrina de demônios, espíritos enganadores, anticristos e o espírito do anticristo? A primeira epístola de João e o livro do Apocalipse têm muitas expressões como estas. Estas são apenas diferentes maneiras de descrever as atividades do diabo e dos maus espíritos que tentam difamar a glória do Senhor Jesus Cristo. Provai os espíritos, de João. Provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. 1 João 4:1. Este é o espírito do anticristo. Como reconhecê-lo? Ele nega que Jesus Cristo veio em carne. Ele cria dúvidas acerca da sua encarnação. Ele não acredita na concepção virginal. Ele afirma que Jesus Cristo foi apenas um bom homem, talvez o maior que o mundo já conheceu. Onde essas dúvidas e negações se propagam, vemos a obra dos espíritos enganadores. Eles estão na igreja cristã. Que lástima! E estiveram em grande atividade durante o século passado. A confusão que caracteriza a igreja cristã hoje não é apenas resultado daquilo que é orgulhosamente chamado erudição ou especialização erudita. É fruto da atividade do diabo. Os apóstolos estavam cientes dessa atividade no século I. Aí está porque toda essa jactância a respeito do conhecimento moderno, entre aspas, é, afinal de contas, tão infantil e ridícula. Não há nada novo, em última instância, quanto à alta crítica, assim chamada, que induz os homens a dizerem que Jesus Cristo é apenas homem e a negarem a concepção virginal de Cristo, suas duas naturezas e os milagres. Já havia pessoas na igreja primitiva que diziam tudo isso. João teve que escrever o seu evangelho e a sua primeira epístola por causa desse tipo de coisa. O apóstolo Paulo lutou muito contra isso, como se vê em suas epístolas a Timóteo e aos Colossenses. Não há nada de novo nisso. O diabo está empenhado nessa obra desde o comecinho. É assim que Deus disse: se és filho de Deus. Não há nada que torne o homem tão ridículo como seu orgulho intelectual. O homem é tolo quando se jacta da modernidade de uma coisa que é tão antiga como a queda. Acaso não é trágico? Como tem feito desde o princípio, o diabo introduz os falsos ensinos e com isso produz confusão na igreja, e o povo começa a perguntar: o que é o cristianismo? É uma coisa que ensina a santidade ou é uma coisa que me permite ler literatura pornográfica? Qual das duas, afinal? Demasiadas vezes nestes dias, quando você examina o que a igreja cristã está dizendo, você não pode afirmar nada, porque ela está dizendo ambas as coisas. Essa é a obra dos espíritos enganadores, isso é o anticristo. Se o diabo conseguir tão somente produzir confusão na igreja, quão feliz ficará? Eis aí os que se apresentam como pessoas que aceitam a revelação de Deus.
Vejam, porém, como eles discutem e discordam completa e fundamentalmente entre si acerca da própria pessoa do Senhor e a respeito dos grandes e centrais princípios da fé e da prática cristãs. Como deve regozijar-se o diabo ao ver como aqueles que se chamam pelo nome de Cristo podem ser tão facilmente seduzidos e persuadidos a ensinar mentiras. No entanto, a coisa não para aí. Outra maneira pela qual o diabo vem e faz estragos é nos assediando com maus pensamentos. O fato de você ser tentado mediante maus pensamentos não deve levá-lo à conclusão de que não é cristão. Certamente é isso que o diabo quer que você acredite. É sua obra. De novo cito a frase: dardos inflamados do maligno. Você não os experimentou? Mesmo quando você está lendo a Bíblia, podem sobrevir-lhe pensamentos maus e blasfemos. Você não está pensando nessas coisas e não quer pensar nelas. De onde vem? Qual a sua origem? Os seus grandes psicólogos são incapazes de explicar isto. A única explicação adequada é que o diabo os lança em você. Não tem acontecido muitas vezes que, quando você se desperta de um sono longo e profundo, tais pensamentos lhe vêm imediatamente? Não são seus. Este é um ensino confortante e consolador, por isso estamos tratando dele com tantas minúcias. Vocês pensavam que todo este ensino era remoto e teórico? Verão que ele propicia o maior conforto. Talvez vocês perguntem como posso saber se os meus pensamentos são meus ou do diabo. Se os detesto e gostaria que não me ocorressem, não são meus, são do diabo. Ele investe contra nós, atirando-nos pensamentos maus e blasfemos. Ele nos insinua, e não somente maus pensamentos, mas também más imaginações. Muitas vezes é difícil controlar a nossa mente e os nossos pensamentos e imaginações. O diabo tem poder para conduzi-los, especialmente se não estivermos conscientes disso e deixarmos de detê-lo. E assim ele nos faz cativos e nos torna intensa e miseravelmente infelizes. Já mencionei certos temores. Agora volto a tratar dos temores no sentido mais geral. Se formos a um país pagão, veremos que está repleto de temores. Os habitantes têm medo de tudo, do escuro, dos espíritos das florestas, das árvores, do espaço. Um país pagão que nunca experimentou a influência do ensino cristão é sempre um país de temores e fobias. Essa é a tragédia do mundo sem Cristo. Ele vai ficando cada vez mais dominado pelo medo. E isso está acontecendo progressivamente na Inglaterra, conforme nós vamos afastando mais e mais de Deus e do cristianismo. Os magos da sorte e o interesse pela astrologia estão reaparecendo e florescendo. Todas estas coisas estão de volta. É uma manifestação do espírito de temor e o povo fica com medo de tudo. Faz parte da chicanice do diabo para manter-nos sob o seu poder. Estes temores são irracionais, como se pode demonstrar num instante. Há certas pessoas cujas vidas são dominadas por temores. Ora, o que se deve fazer com elas e para ajudá-las a fazerem por si mesmas é auxiliá-las a considerar o caráter completamente irracional do seu temor. Tome-se, por exemplo, o caso de pessoas que ficaram com medo por terem lido sobre um furacão ou sobre uma tempestade violenta. Algumas pessoas vivem dominadas por esse temor. Pois bem, elas deveriam fazer a si próprias esta pergunta: por que devo sempre tirar a conclusão de que o furacão só vai atingir a mim? O que dizer de todas as outras pessoas? Porque não sou igual a elas? E assim por diante. Estes temores são irracionais e são obras do diabo. Alguns temores são em parte temperamentais, pois nem todos somos iguais. Uns têm nervos fortes, outros fracos. Não estou dizendo que há algo essencialmente errado no fato de alguns de nós serem mais medrosos do que outros. Mas o que estou dizendo é que quando você vê que está com, entre aspas, espírito de temor, que está dominado, entre aspas, por algum temor, deve lutar para ver que há nele este elemento irracional, além do natural.
é algo pior do que o natural. Quanto a ele, há um elemento de terror e não há nenhuma explicação adequada disso. Isto sempre é a obra do diabo. Ele mantém cativas as pessoas, mantendo-as debaixo do domínio destes temores irracionais. Voltemos agora para outra categoria: depressão e desânimo. Esta é uma das mais notáveis manifestações da atividade do diabo. Ele causa isso tanto nos cristãos como nos incrédulos. Ele deprime a mente. Geralmente o faz levando-nos a concentrar-nos demais em nós mesmos. Ele nos mantém olhando para nós mesmos e examinando-nos a nós mesmos, sempre olhando para o passado, para alguma coisa que fizemos no passado e que não devíamos ter feito. Ele nos mantém olhando para trás até ficarmos completamente deprimidos. Ficamos em dúvida se formos perdoados, ficamos em dúvida se somos filhos de Deus, sentimos-nos indignos, sentimos-nos impuros e achamos que as nossas vidas são um fracasso. Ficarmos miseravelmente abatidos e infelizes dá alegria ao diabo, pois ele pode dizer: aí está um cristão típico, seu cristianismo é isso. Vocês não conseguem ver que isso constitui um aspecto das astutas ciladas do diabo? Como é errado tudo isso, e como devemos empenhar-nos em descobri-lo. Não temos direito de permanecer nessa depressão, porque a palavra de Deus nos garante que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João 1, 9. Ele é um Deus que reconcilia consigo o extraviado. Ele é um Deus que recebeu o filho pródigo em seu regresso. O passado será esquecido, uma alegria presente lhe será oferecido. Não temos o direito de olhar para trás. Não temos o direito de ficar perpetuamente olhando para dentro de nós mesmos. Não temos o direito de ficar deprimidos. Se ficarmos deprimidos, estaremos simplesmente sucumbindo à influência do maligno. Depressão, desânimo, sentimento de fracasso, senso de total e completo desamparo, geralmente são resultados das atividades do diabo. Mas vamos ver agora outra manifestação da atividade do diabo, que é o exato oposto da anterior: o orgulho. As astutas ciladas do diabo. Há os que nos querem fazer acreditar que o diabo sempre causa depressão. Ele pode fazer exatamente o contrário. Muitas vezes ele estimula o orgulho. Foi essa técnica que ele empregou no caso de Eva, não foi? Disse Deus: tu sabes. Disse ele em outras palavras: tuas qualidades são boas demais para que sejas mantida nessa condição inferior. Por que não haverias de comer de tudo que há no jardim? Por que Deus te mantém sob proibição? Que direito ele tem de dizer que não deves comer o fruto de certa árvore? Ele apostou no orgulho de Eva, e ela, exaltando-se com orgulho, caiu. A mesma coisa com Adão. Ou considerem o exemplo de Davi, como se vê em 1 Crônicas 21, 1. Davi obtivera grandes vitórias, tinha vencido seus inimigos. Então lemos isto: então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel. Quando o servo de Deus acaba de derrotar todos os seus inimigos, esse é o momento em que o diabo vem e diz: muito bem, agora te cabe avaliar os teus grandes sucessos, contar cabeças, ver o número dos componentes do teu povo, calcular a extensão do teu reino. Foi assim que ele tentou Davi nesta questão de orgulho, e terríveis consequências sobrevieram a Davi e aos filhos de Israel. Que terrível tentação é esta! Ele nos faz inchar de orgulho. Por isso, escrevendo a Timóteo sobre a designação de bispos anciãos, presbíteros, superintendentes, diz o apóstolo: não, neófito, diz ele, nunca nomeis um recém-convertido para uma posição elevada, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo.
1 Timóteo 3:6. Que tragédias têm acontecido na vida da igreja e na vida pessoal de muitos, por não ter sido seguida essa exortação. Eis aqui o que hoje se chama a hora do astro, ou da estrela, o convertido magnífico e a tentação de colocá-lo imediatamente à frente. Frequentemente o resultado é a ruína dele. Ele vem a orgulhar-se do seu pecado passado, começa a ufanar-se da sua má vida pregressa, porque ela o faz importante. Não promova um neófito, diz o apóstolo, pois se o fizer, com certeza o diabo vai laçá-lo. Sigamos fielmente esta norma. O orgulho se manifesta de muitas maneiras diferentes. Ele nos torna hipersensíveis. E quando somos hipersensíveis, com muita facilidade nos ferem e nos sentimos feridos. Que estrago foi feito na igreja cristã desse modo? O orgulho manipulado pelo diabo leva ao ciúme, à inveja, ao ressentimento por não estarmos sendo apreciados e alguém estar sendo posto adiante de nós. Deste modo, o diabo pode derrubar uma igreja ou comunidade, e isso tem sido feito muitas vezes. O objetivo do diabo é sempre destruir a grande obra realizada por Deus, e com especialidade a sua realização mais grandiosa, qual seja a graça de Deus agindo salvadoramente na igreja. Tudo parece ter sido levado à ruína, e aparentemente o diabo tornou a triunfar. Ele toca as teclas do nosso orgulho, bem como de nossa tendência para a depressão. Esta passagem que estamos examinando é muito prática. É ou não é? Ah, você dirá, principados e potestades, os príncipes das trevas deste mundo. O que é que isso tudo tem a ver comigo? Tem isso a ver com você, que grande parte da infelicidade que você experimentou em sua vida cristã foi totalmente resultante da obra do diabo e destes outros poderes, e você nem sabia disso. Você achava que tinha um caso digno de ser tratado, um ressentimento justo, não achava? Mas não era. Era simplesmente o seu feio orgulho, o seu orgulho abominável, e o diabo estava tocando nessas teclas, como um exímio pianista, sabendo exatamente onde apertar e onde soltar. Graças a Deus que temos uma passagem como esta de Efésios para abrir os nossos olhos. E o diabo conta com muitos outros recursos. Ele toca na natureza moral do homem, tentando-o, provocando luxúria, paixões e maus desejos. Ele pode agir diretamente nos nossos corpos. No capítulo 2 de Jó, versículo 7, lemos: Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó. Deus então lhe dera permissão para ir mais longe. Havendo-se defrontado com a terrível perda dos seus filhos e dos seus animais, Jó suportara a prova. Então Satanás disse a Deus: Até aqui não toquei em Jó. Deixa-me somente tocar-lhe o corpo, e logo começará a reclamar e a blasfemar. E efetivamente Deus lhe respondeu: Vai fazê-lo, mas não toques em sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. Ah, dirá alguém, agora você está ensinando que as chagas sempre são causadas pelo diabo. Nada disso. Estou simplesmente ensinando que podem ser causadas por ele. Naturalmente, na maioria, as doenças têm causas secundárias, mas podem ser causadas diretamente pelo diabo. O diabo pode causar mudez, pode causar cegueira. Haja visto a mulher de que fala Lucas capítulo 13, sobre a qual lemos que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Notem o que o Senhor Jesus Cristo disse a respeito dela. E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa. A condição dela, disse Jesus, era obra do diabo.
não apenas uma doença. E assim se vê em 1 Coríntios capítulo 5, uma referência à entrega de um homem a Satanás para a destruição da carne. E se vê Paulo falar sobre si próprio em 2 Coríntios 12, verso 1, e para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de me não exaltar. Enfermidades, fraquezas, sim, doenças e moléstias podem ser o resultado da ação do diabo. Não estou dizendo sempre, mas estou dizendo que podem ser. Poder para isto ele tem. Essas são, pois, algumas das maneiras pelas quais o diabo põe em ação as suas astutas ciladas e pode levar a efeito o seu mau propósito de causar confusão e caos à obra de Deus, manter cativos homens e mulheres e separá-los de Deus e sua glória e das bênçãos que Deus já tem preparadas para eles. Se vocês reconhecerem essas coisas, estarão aptos a perceber que só resta fazer uma coisa, a saber, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E mais, tomai toda a armadura de Deus. Vocês estão enfrentando um inimigo sumamente poderoso, inteligente, sagaz e implacável, que tem condições de atacá-los de todos os lados. Só existe um lugar de segurança. Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes.